Boas-vindas à nossa segunda aula sobre Ori. Se você não assistiu à primeira aula, volta lá no canal e procura a aula número 1. No nosso primeiro encontro, nós desconstruímos o mito de que Ori é apenas a cabeça física ou um elemento passivo, o controle absoluto dos orixás. Eu vou responder uma pergunta que eu recebi na minha rede social, perguntando se Ori é a mesma coisa que anjo da guarda na Umbanda. Não. Se você assistir a aula completa, você vai ver que é totalmente diferente, completamente oposta essa ideia de anjo da guarda e Ori. Tá bom? Nós estamos falando de uma filosofia Yorubá, que vem de outro continente, de outra cosmologia, com outras ideias que não tem nenhuma relação com o cristianismo. Na última aula a gente conseguiu entender a importância de Ori como uma divindade primordial no nosso destino. Agora, eu vou dar continuidade ao gancho que aquele vídeo, aquela provocação que eu fiz no final do vídeo, que parece ser um pouco desconfortável, mas é interessante a gente pensar. Se o Bori alimenta a cabeça e faz com que o nosso Ori fique alinhado em Ire, por que ele é um ato temporário e não um ato definitivo? O Ori vai reorganizar as nossas forças de Ori-Ode e de Ori-Nu, mas não impede que a nossa cabeça volte a adoecer no minuto seguinte após o término. Bom, a resposta para esse dilema não está no sangue do sacrifício, nem na quantidade de oferendas ou a qualidade de oferendas que a gente faz ali, não. A resposta está numa categoria filosófica e principalmente numa categoria ética que os Yorubás chamam de Iwa. Vamos entender como a manutenção de um Ori-Ire, ou seja, uma cabeça próspera, alinhada, como que isso depende integralmente da nossa prática diária e ativa do bom caráter. No idioma Yorubá, o verbo wa significa ser, ou seja, existir. Então, para a filosofia da África Ocidental, o caráter e a existência não são categorias separadas de nós. O seu caráter e sua existência é uma coisa só. Você só existe plenamente na medida em que o seu modo de ser neste mundo se manifesta. Quando falamos dessa categoria, a gente vai entrar num conceito chamado de Warere, o bom caráter, ou Iwapelé, o caráter excelente, o comportamento correto e benéfico para você e para sua comunidade. O Baba de Abimbolá sintetiza essa premissa de maneira bem cortante. A riqueza não faz o ser humano, o caráter faz. Nós vivemos em ocidental, o indivíduo é medido pelo aquilo que ele possui. Quantos likes ele tem, quantos views, se é famoso, se tem dinheiro, quantos carros, se a sua família é poderosa, tem nome. Na filosofia Yorubá tradicional, você é medido única e exclusivamente pela qualidade das ações e pelo impacto delas na sua comunidade. Aqui eu vou ilustrar para vocês a soberania do caráter que sobrepõe qualquer riqueza, qualquer dinheiro, qualquer coisa que você possa ter. Tem um itam do Obe Yori que eu vou ler aqui para vocês. Orumilá, senhor da sabedoria, desejava prosperidade e paz acima de todas as coisas. Para alcançar esse estado, ele se casou com uma mulher chamada Iwa. No início, a união trouxe harmonia absoluta, lembrando que ele se casa com o caráter, Iwa é o caráter. No entanto, Iwa tinha hábitos que testavam constantemente a paciência de Orumilá. Um dia, dominado pela irritação e pela impaciência, Orumilá gritou ela e a tratou com aspereza. Ofendida e sem dizer uma única palavra, Iwa recolheu seus pertences e partiu, retornando para o Orum, o mundo espiritual. No momento em que Iwa cruzou o portal de sua casa, a sorte de Orumilá ruiu. Seus clientes desapareceram, suas plantações secaram, sua sabedoria parecia falhar e o caos instalou-se na sua vida. Desesperado, Orumilá vestiu roupas de andarilho e iniciou uma busca obsessiva por todo o universo, perguntando a cada divindade e a cada pessoa se havia visto Iwa. Quando finalmente encontrou no Orum, ele implorou que ela retornasse. Iwa olhou para ele e disse: eu não voltarei para sua casa física, Orumilá, mas se você se comportar com paciência, respeito e integridade, eu habitarei o seu interior para sempre. Aqui nesse item a mensagem fica muito clara. Se a gente perde o A, se a gente deixa o A de fora da nossa vida, a gente perde total a nossa conexão com o nosso mundo espiritual, com o nosso divino. A expressão máxima de Warere na sociedade Yorubá é a construção de um termo que é chamado de Omoluabi. Nas minhas pesquisas, eu li vários historiadores e cientistas sociais, sociólogos, que frequentemente debatem como as sociedades estruturam seus modelos de cidadania. Aqui, por exemplo, no nosso país, nós vivemos a democracia, certo?
Lá na Grécia Antiga, buscavam-se o cidadão da polis. Hoje, a modernidade ocidental, aqui para onde nós vivemos, a gente foca no indivíduo de direitos e deveres, né? Nós temos um país que nós temos um modelo de política democrática. A civilização iorubá desenvolveu o conceito de Homo Luabi como seu ideal civilizatório. Do ponto de vista etimológico, Homo Luabi significa literalmente a criança gerada por quem possui caráter. Não se trata de uma herança genética, não tem nada a ver com herança genética, mas é uma forma ética e comunitária que as pessoas aprendem umas com as outras. Uma pessoa reconhecida como Homo Luabi é aquela que apresenta um comportamento impecável em todas as esferas da sua vida. E aqui eu vou fazer um ponto, porque as pessoas entendem isso como uma forma de perfeição. Nós não trabalhamos com a filosofia cristã de pecado e de santidade. Ninguém é perfeito. Todas as pessoas, em algum momento da sua vida, elas vão passar por um processo de erros, de falhas, de desatenções com o seu próprio caráter, e elas vão fracassar, elas vão falhar nesse processo de ser um cidadão exemplar. Mas dentro do terreiro, na nossa filosofia, a gente não acredita que as pessoas tenham que ser perfeitas, apenas que elas possuam a habilidade de ter uma vida equilibrada. Tem uma análise da socióloga Owen Oroke, que escreve o livro A Invenção das Mulheres, que eu sou apaixonada e viciada por esse livro, que ela conta que as relações de poder e o status na sociedade tradicional iorubá não é determinado estritamente por gênero e nem por riquezas, mas sim pela senioridade e pela maturidade do caráter daquela pessoa. Homo Luabi é o maior título de honra que uma pessoa pode receber em vida, pois esse título atesta que a sua cabeça, o seu ori nu, está em perfeito alinhamento com as éticas, com as leis éticas de Olodumare. Eu tinha conseguido entender Iwa, mas eu não conseguia entender ou explicar, principalmente para as pessoas aqui de casa, como colocar isso na prática na nossa vida, na minha vida ou na vida das pessoas que eu ensino. Então eu voltei aos livros, principalmente dos livros de Babá Avandi Abimbolá, também observei aqui no terreiro algumas coisas que aconteciam com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, incluindo eu mesma. E aí eu separei aqui 15 diretrizes baseadas na tradição e na vivência da ética iorubá. Eu vou listar aqui algumas ferramentas de calibração diária para o seu ori nu, para o cuidado do seu ori, manter-se em ire, e algumas atitudes que devem ser evitadas para que você se torne uma pessoa Homo Luabi. A primeira coisa que é muito falada pelos babalaos nigerianos é a paciência ou shuru. Há um ditado clássico na Nigéria que diz Shuru ni babayua, que significa a paciência é pai do caráter. A pressa e a impulsividade são as maiores aliadas das forças da nossa destruição, que querem nos destruir, inclusive nós mesmos nos destruímos com isso. Cultivar a paciência é permitir que o tempo e a maturação das coisas aconteçam de forma natural, sem que você sabote as coisas ou o seu próprio destino. Eu ouvi uma história de um nigeriano, o Ademola Oladiran, se eu não me engano isso, que conta como Ori Nu nos testa antes de uma conquista. Então ele conta uma história que a pessoa chega na entrevista de emprego e ela chega no horário, porém a pessoa que vai entrevistá-la não chega no horário, atrasa, e aquilo a pessoa começa a ficar nervosa, perde a paciência, começa a reclamar, começa a xingar, porque a pessoa que era para atendê-la não atendeu no horário. Então ela acaba indo embora e perdendo a oportunidade de conquistar algo bom para ela no seu destino. Quem soube esperar e não reclamou diante de uma adversidade, uma pequena adversidade, conseguiu o emprego e se deu bem. Então, com esse ensinamento, nós podemos entender que Ori também nos testa para saber se estamos prontas ou prontos ou prontes para alcançar o nosso futuro, para alcançar os nossos objetivos, de maneira que nós venhamos lutar por aquilo que nós queremos. Muitas das vezes estamos acostumadas a querer tudo rápido, principalmente as pessoas que são mais jovens. Elas querem tudo para ontem e as coisas elas têm um tempo para acontecer. Não à toa, em alguns terreiros, principalmente aqui no nosso, a gente agradece e pede bênção ao tempo, porque a gente sabe que o tempo, ele nunca corre e nunca se atrasa. Então a gente espera as coisas para que elas cheguem de forma madura e que a gente consiga alcançar. Mesmo diante de uma adversidade, a gente não desiste e alcança o nosso sucesso. O segundo ato é cumprir a sua palavra. Na cosmologia iorubá, a palavra proferida carrega axé, que nós chamamos de ofó, o poder de realizar. Quando você assume um compromisso, assina um contrato ou promete algo e não cumpre, você enfraquece a sua credibilidade e
a energia do seu próprio Ori. Há um provérbio que é bem taxativo: a palavra dita não volta para a boca. Vocês já devem ter ouvido isso. Então, cumprir os seus horários, honrar os seus acordos, mesmo quando ninguém está olhando, são rituais que fortalecem o seu caráter. O terceiro conselho é: fale apenas o necessário. O silêncio é o escudo do sábio, já diziam os mais velhos. Então, evitar a fofoca, não propagar boatos, coisas que você não tem verificação, mentiras, fake news. Principalmente, não responder sob o impacto da ira. Você está com raiva, não responda, né? Isso poupa axé na sua vida. O domínio da nossa língua impede que a gente perca axé, que a gente perca energia espiritual. E também evita uma série de problemas com as outras pessoas, né? Um ponto importante é respeitar a senioridade, respeitar os mais velhos. Respeitar quem veio antes não é um sinônimo de servidão, ou de obediência cega, ou de humilhação. É um reconhecimento da experiência das pessoas que vieram antes. Ouvir antes de contra-argumentar e valorizar os saberes das pessoas que vieram antes, das pessoas mais velhas, vai preservar essa linha de transmissão do nosso culto, que é uma oralidade. Nem todas as pessoas mais velhas vão ser sábias, eu concordo. Mas a gente tem que entender que essas pessoas, elas têm muito a nos ensinar. No nosso culto, por exemplo, aqui na Umbanda, a gente recebe espíritos que viveram há muitos anos atrás e que trazem conselhos valiosos para nossas vidas. Eu entendo que pessoas mais velhas podem ser mau caráter também, mas isso cabe a gente filtrar. Não é tudo que a gente ouve que a gente deve seguir. Afinal, já ouvi uma vez esse ditado e é verdade, né? Os canalhas também envelhecem. Outro conselho: seja humilde. A arrogância é o caminho mais rápido para adoecer o seu Ori. A humildade não significa que você vai se humilhar, se submeter a uma situação de autodepreciação, de vergonha. Significa o reconhecimento honesto dos seus próprios limites, dos nossos próprios limites, né? Admitir a ignorância e buscar um aprendizado contínuo é saber que a gente nunca vai aprender tudo. A gente pode passar anos, 90, 100 anos na Terra, a gente não vai aprender tudo. Então a gente tem que ter essa humildade e não ter a arrogância de achar que a gente sabe tudo ou que a gente pode tudo. Um conselho importantíssimo: trabalhe honestamente. O trabalho, ele é a materialização do nosso caráter. Não define, mas é algo importante. A busca por vantagens ilícitas, a trapaça contra os clientes, entrega de serviços que você sabe que poderia fazer melhor e fez de forma medíocre, gera um acúmulo de energia negativa que cobra o seu preço diretamente no seu Ori. A dignidade do esforço próprio é o melhor Bori que existe. Eu sempre falo para as pessoas que eu aconselho aqui em casa: se você não está satisfeito com o seu trabalho, mude-se, procure outro trabalho. Eu não gosto do que eu faço, a minha profissão é algo que me adoece, é algo ruim para mim. Saia, vá em busca de algo melhor. Não fique ali fazendo as coisas de qualquer jeito, agindo de qualquer maneira, trapaceando. Hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais pessoas vendendo jogos ilícitos, jogos de azar, principalmente esses das roletinhas que vocês sabem, né? Esse tigrinho. E ganham dinheiro nas custas da falência de outras pessoas. Olha que loucura. Quanto mais, existem cláusulas lá que os próprios artistas já falaram que quanto mais a pessoa perde, mais o influenciador ou aquela pessoa que está divulgando ganha. Olha só que tristeza. Pratique a generosidade. Agora eu vou fazer um contraponto que eu aprendi com a minha mãe Eveline de Oiá. Não estamos falando aqui de caridade da Umbanda. Muitas das vezes eu vejo que a caridade que as pessoas falam é simplesmente ir lá, fazer uma sopa, fazer um prato de comida, doar e esperar que aquela pessoa olhe, agradeça e ela se enche. Nossa, como eu sou boa, eu ajudo os pobres. Não é essa caridade que a gente está falando. Eu vou explicar para vocês de uma maneira que eu entendo. Esse compartilhar não se resume a recursos financeiros. É oferecer o seu tempo de qualidade, ensinar alguém sem cobrar quando é necessário, estender a mão para quem está passando por um momento de vulnerabilidade. São formas, por exemplo, de fazer essa caridade, essa generosidade, e também faz circular essa energia da abundância na sua vida. Quem dá, recebe, né? Quem retém tudo por egoísmo, seca a própria fonte. Outro ponto: controle da raiva. A ira prolongada funciona como uma ferrugem que corrói o ferro. Quando você permite que a raiva guie as suas decisões, seu Ori Nu perde a clareza e você se torna vulnerável a ataques espirituais dos Adioguns. Lembra que falamos sobre a palavra não voltar atrás, nesse exemplo? Então, afaste-se do conflito e decida tudo com a cabeça fria. Não decida nada com a cabeça fervendo. É nessa hora que acontecem as piores tragédias que geram consequências para a sua vida que se perpetuam por muito tempo. Outro ponto: cuide da sua mente. O excesso de estímulos a ambientes tóxicos e a falta de momentos de introspecção, aqueles momentos que a gente fica com a gente mesma, se reenergiza,
a gente fica naqueles ambientes barulhentos, ouvindo muitas coisas, muitas confusões, isso faz mal para o nosso Ori. Né? A gente precisa ter aquele momento de meditação, de leitura, um momento que a gente senta e fica só nós ali, um ambiente também seguro, onde a gente tem relações boas, cultivar essas relações boas para que a gente possa ter um Ori forte. A verdade, Otitó. Otitó é o contrário de Eke, ou seja, a mentira. Otitó é a verdade, né? Viver sobre falsas narrativas exige um esforço mental e energético enorme que enfraquece o seu Ori. A verdade, mesmo quando desconfortável, é a única coisa sólida que podemos construir. Pensa comigo, a pessoa que fica inventando mentiras o tempo todo, a dificuldade que ela tem para ficar mantendo essas mentiras. E fora que tudo que é construído na mentira, uma hora desaba. Evite a inveja. A inveja é um atestado definitivo de que você não compreende ou não confia no seu próprio destino ou nas suas divindades, nos nossos orixás. Cada Ori possui um caminho único, um acordo fechado com Onibodê, com Ludumare, como a gente viu no primeiro vídeo. Quando você se compara e cobiça a vida alheia, você abandona a sua própria estrada para vigiar a estrada do outro. Por isso que eu disse, evite, porque a inveja é algo muito natural. As pessoas olham a vida dos outros e às vezes ela deseja ter aquela vida e ela não sabe como chegar naquilo, e o meio mais fácil é desejar que o outro perca e que eu tenha aquilo que é do outro. Então tem que tomar cuidado com isso. Honre a sua comunidade. Ninguém prospera isoladamente. A gente se define pela relação que nós temos com o nosso coletivo. Minha mãe de santo sempre fala que nós somos espíritos individuais vivendo uma experiência coletiva. Então, cumprir com as suas responsabilidades familiares, respeitar as diferenças no seu grupo de convivência ou fora dele, fortalece essa teia de apoio que te ampara nos momentos de crise. Nada melhor do que um bom amigo. Já diz a música, quem tem um amigo tem tudo. Cuide do seu corpo, Ará. Na última aula a gente falou um pouco sobre o corpo, como o corpo é o veículo do destino do ser humano para cumprir, né, esse destino, leva você até o final da sua jornada. O Ará representa o nosso corpo físico, material, esse corpo mortal do ser humano. Ele é moldado pela lama de Nanã, por Obatala, e animado pelo Emi. Emi é o sopro, né, de Olodumare, a vida. É a manifestação material do destino, o veículo que carrega o seu Ori no mundo. É através de Ará que o seu caráter vai se manifestar. O seu corpo físico é o templo que habita o seu Ori. E durante essa jornada toda é necessário que você cuide dele. Porque se você negligenciar o seu sono, alimentar-se de forma errada ou destrutiva, vícios, ignorar a sua higiene pessoal, você está fazendo uma ofensa à divindade, né, ao altar que carrega a sua cabeça, a sua divindade. Eu sempre falo para as pessoas, se você não lava a sua cabeça, a sua cabeça está sempre suja, eu tenho preguiça de lavar, eu não quero lavar, tá frio, eu não quero lavar a cabeça. Tem gente que fica semanas, dias, meses até sem tomar banho, vocês já imaginaram? Pessoas que não se alimentam direito, ela vive à base de produtos industrializados, ela não tem uma alimentação saudável, não pratica atividade física, não se cuida, não vai ao médico fazer exames de rotina e acabam falecendo por conta disso, porque o corpo vai se deteriorando. Nós tivemos recentemente a perda da Preta Gil, e ela falou no programa da Ana Maria que o câncer que ela tinha, quando ele é diagnosticado com antecedência, as chances de remissão são enormes. Então, muitas das vezes, a gente negligencia isso. Vá ao médico, procure fazer seus exames de rotina, procure fazer atividades físicas, procure fazer coisas que deixem o seu corpo mais saudável e feliz. Assim, a sua jornada no mundo vai se tornar muito mais sadia e muito mais tranquila. Até aqui, estabelecemos que o caráter é a ferramenta de sustentação do seu destino. Mas eu tenho que te dizer que o bom caráter impede a existência de problemas, muitos problemas. Lá no universo Yorubá, quando a gente está falando dessa cultura, a gente não pode imaginar que tudo é lindo, tudo é cor-de-rosa, como eu costumo dizer, a vida não é um morango, né? Temos sempre que pensar que é um equilíbrio entre a construção e a destruição. Mesmo a pessoa de caráter excepcional, ela vai enfrentar oposições. E essas oposições se manifestam através de duas categorias espirituais extremamente complexas. Por isso eu vou ter que fazer um novo vídeo, um terceiro vídeo sobre elas. Os Ajoguns e a divindade Elenini. Como essas forças agem, como elas se aproveitam das nossas menores falhas de caráter para invadir a nossa vida e destruir a nossa paz. E o mais importante,
como podemos usar o poder do sacrifício, do ebó, aliado ao caráter e o A, que aprendemos hoje, para neutralizar os ajoguns e pacificar Elenni. Esse será um tema profundo, denso, interessante para o vídeo do volume 3 da nossa aula. Quero muito que você se avalie a partir dessas dicas que eu dei hoje, que eu deixei aqui, e faça uma reflexão sobre isso. Lembre-se, o seu orixá não pode fazer por você o que o seu caráter recusa a sustentar. Muito obrigada pela presença de todas as pessoas. Nos vemos no próximo encontro. Beijo.